Boas-vindas a esse primeiro episódio de podcast estreando o nosso canal do YouTube. Minhas alunas e alunos e também outras pessoas pediram para eu trazer esses podcasts em formato de vídeo com convidados e convidadas aqui no YouTube. E se você é uma pessoa entusiasta desse assunto, então inscreva-se no canal porque a gente vai trazer mais pessoas que vai falar sobre esse assunto aqui. E se você curtiu o vídeo, dá um like, porque isso vai ajudar a disseminar o conteúdo para as pessoas parecidas com você, que se interessam pelo assunto, sem contar que também dá um grande incentivo para nós continuarmos. Hoje eu trouxe o meu aluno Augusto Lava. Ele é meu aluno da mentoria, que começou a praticar meditação, ainda que com dificuldades, resolveu fazer um retiro de meditação de 7 dias, no estilo Vipassana, nesse programa que existe. Aliás, de 10 dias. Ele vai falar como que é a vivência dele dentro desse retiro, como que é tudo lá dentro, a alimentação, as experiências pessoais. E a única coisa que eu te peço é que tenha um pouco de paciência e compaixão pelo áudio, pela gravação. A ideia era fazer em um lugar aberto, com natureza, mas tivemos vários barulhos por ali, então vai ser um pouco difícil. Mas nos próximos nós teremos uma gravação com melhor qualidade de áudio e também melhor qualidade de vídeo. É o começo, feito melhor que perfeito. Esse conteúdo tá imperdível, tá cheio de dicas, histórias, ensinamentos, insights para você e algumas sugestões ao final do podcast, para caso você tenha se interessado pela meditação, saber por onde começar, né? Então, bora começar. Estamos aqui nesse primeiro episódio de podcast sobre meditação. E a primeira pessoa que a gente está trazendo agora é o Lava, né? Eu chamo de Lava, mas é Augusto Lava. E eu vou deixar para ele falar um pouquinho de quem é ele e o que ele vai trazer aqui um pouquinho para a gente. Então, por favor, quem és tu? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de ser o primeiro a participar, responsabilidade. Bom, eu sou Augusto Lava, como você falou, eu tenho 30 anos. Hoje eu sou uma pessoa casada, pai de família já, tenho o Gregório. Eu sou praticante da Umbanda atualmente. Gosto de acender minhas velas, acredito em Deus, né? Tenho minha religiosidade, mas isso não me impediu de participar do retiro de meditação do Vipassana. Pela experiência que eu vivi, eu achei importante frisar nesse primeiro momento que eu sou praticante de uma religião, mas e que não tem nada a ver com o Vipassana, mas que também ajuda e deixar isso claro para todo mundo já logo de cara. O Vipassana é para todo mundo. Então, eu fiquei 10 dias lá, 11 dias mais ou menos, dentro do centro de meditação Dhammasarana, que fica em Santana de Parnaíba, para fazer esse retiro. Maravilha, então eu quero primeiro te agradecer por ter vindo conversar comigo. Para quem não sabe, o Lava, ele também foi meu primeiro aluno via online, né, de meditação da minha mentoria. E para mim foi uma alegria quando ele veio falar para mim que quando você veio falar para mim, né, vamos falar diretamente em primeira pessoa, né? Quando você chegou falando assim, Carlos, saí do Vipassana e eu quero me encontrar presencialmente com você para contar tudo o que aconteceu. Eu fiquei muito, muito feliz. Aí eu falei, poxa, por que só para mim, né? Será que também mais pessoas não precisam ouvir que uma pessoa que estava, né, no dia a dia, o que ela tem para contar, por que ela foi, enfim, como foi esse processo. Às vezes a pessoa tem vontade, tem interesse de ir também. E eu fiquei muito feliz que você topou de vir compartilhar a tua experiência. Eu espero que seja para muitas pessoas, muito útil, né, para as pessoas. E quero te agradecer do fundo do coração também de se abrir, né, de falar para mais pessoas. Obrigado. Eu quero saber primeiro quem é o Augusto, né? Por mais que eu já saiba bastante do Augusto Lava, tem pessoas aqui te ouvindo que não te conhecem, né? Fala um pouquinho de você, o que você achar que vai ser interessante pro pessoal. Certo. Eu gosto... Primeiro, é bom lembrar que a gente viajou muito junto, né? Na época da equipe lá do Forasteiros. Então, sou uma pessoa que gosta muito de viajar, gosta de natureza, gosta de aventura. Hoje
umas aventuras um pouco mais calmas, né? Mas não deixam de ser aventuras. Então, eu gosto de estar em contato com a natureza. Eu gosto bastante da minha família, estar em família principalmente. Quando eu sento para assistir um desenho com meu filho, que eu tenho liberdade para falar, não, tô acompanhando o Gregório no desenho, mas no fundo quem gosta do desenho sou eu. E esse é um pouquinho do Augusto. Show. Esqueci de me apresentar também, né? Primeiro podcast do... Quem é esse cara que tá falando? Quem é esse Carlos? Meu nome é Carlos, sou professor de meditação, instrutor de mindfulness, formado pelo psicólogo Chris Warfolk e também pelo Centro Natural Healer da Austrália, que são empresas que promovem o bem-estar, um treinamento para instrutor de mindfulness, mas onde eu mais aprendi mesmo foi que nem o Augusto aqui com a gente, foi vivendo dentro de um templo, de um centro de meditação, na prática, vivendo ali o que é de fato o mindfulness, a meditação, como que a gente vive isso, como que a gente respira a meditação. Quando a gente come, quando a gente anda, quando a gente conversa, ou não conversa no caso, né? Não conversa. Praticar o silêncio, né? A gente fala que gosta às vezes de ficar um pouco sozinho. Mas quantas vezes de fato você ficou sozinho? Será que foi apenas um trechinho ou foi um bom tempo? Então a gente vai falar um pouco disso aqui também. E onde eu mais aprendi mesmo foi nessa disciplina budista, né? Vamos falar assim, que acho que o Vipassana tem bastante do budismo, por mais que seja aberto, né? A ideia é o treino da mente, não exatamente pregar o budismo, né? Falar, não, você tem que esquecer o que você aprendeu. Não, é apenas estar aberto para uma experiência de início, meio e fim, em que você vai ter uma oportunidade de aprender muito, de reaprender a viver, porque você não aprende a construir uma nave espacial lá, você não aprende nada disso. Você reaprende o básico, a respirar, a se sentar, a comer, a conversar, a perceber a mente. A gente tem esse trabalho, né? O foco é a mente. E antes de você falar da sua experiência Vipassana, explica para o pessoal o que é Vipassana. O Vipassana é uma técnica de meditação focada na mente, onde o principal objetivo é você ver a realidade como ela realmente é. Nos 10 dias que eu fiquei lá foram diversos momentos em que a gente ouvia essa frase, você entender e ver as coisas como elas realmente são. A técnica Vipassana, ela foi a técnica que conduziu o Buda Siddhartha, eu não sei pronunciar o nome direito. Gautama. Esse mesmo. Conduziu ele à iluminação. E não foram em 10 dias, tá, gente? Foi essa técnica que se perdeu por muito tempo. Era uma técnica que estava perdida há mais ou menos 2.500 anos. Então, o Vipassana é isso. Essa técnica de meditação que traz a gente para a realidade do momento presente, ajudando a gente a controlar as preocupações futuras e a tentar não sofrer ou sofrer o mínimo possível com as coisas do passado. Porque o passado já foi e o futuro é um filho do presente. Eu ouvi isso lá, eu achei muito bonito e realmente, se a gente faz bem o nosso presente, o futuro é consequência disso. Então, já começando a contar um pouquinho da minha experiência, é muito isso que é trabalhado lá. Você trabalhar o momento presente, onde você está agora. Não tem como eu modificar uma situação que vai acontecer daqui a um mês. E também não tem como modificar uma situação que aconteceu há 1 ano atrás. Mas hoje em dia, no mundo como ele está, muitas telas, muitas preocupações, muitos lugares que tiram a nossa concentração, a gente vive muito no passado e no futuro, mas esquece de viver o presente. E o intuito do Vipassana, desse retiro, dessa meditação, é exatamente isso. É que a gente viva o presente, deixando o passado lá atrás e o futuro para quando chegar a hora certa dele se apresentar. Interessante que nessa tua definição de Vipassana a gente fala muito sobre viver o presente, né? Algo tão simples, né? Está aqui acessível o tempo inteiro, qualquer momento da nossa vida, e a gente acaba se desconectando disso. A gente acaba, como você falou, indo para o futuro, para o passado, e a gente fala muito de momento presente, mas eu acredito que não é só também momento presente, acredito que é o ponto de partida. Primeiro trazer a mente para o momento presente,
Aí sim, a gente começa a investigação dos fenômenos da mente, das sensações, das percepções, das formas físicas e mentais também. E é muito interessante que você fala isso, porque é muito focado, né, com o que a gente ouve muito de ansiedade, excesso de futuro, e passado, né, depressão, excesso de passado. E aí eu vejo que é muito comum as pessoas que já estão com quadros depressivos, de ansiedade, acaba indo para lá. Mas eu queria saber, acho que todo mundo, o que te fez ir para ir, né? Como que você estava antes de ir pro Vipassana? O que você falou, cara, eu preciso fazer isso, eu sei o que é isso, eu vou para lá fazer. O que te impulsionou? Para a gente poder responder isso, é necessário voltar um pouquinho no tempo. Eu já sou casado, tenho um filho. E meu filho não foi planejado. Então, assim, a minha esposa estava terminando a faculdade dela quando a gente descobriu a gravidez. A gente já estava junto há um bom tempo e a gente já tinha planos de casar. Só que essa gravidez inesperada fez com que todo esse processo fosse acelerado. Então, o que a gente ia fazer no meio de 2020, a gente teve que correr para fazer no começo. Em março, o Gregório nasceu. Então, teve essa primeira movimentação na minha vida, dessa correria com coisas que não estavam planejadas. E rotina nova, casa nova. Eu saí de Carapicuíba, aqui em São Paulo, para ir para Penha, da Zona Oeste para a Zona Leste. Mudei de bairro, mudei de casa, rotina mudou, tudo na minha vida mudou de uma vez. E se não bastasse isso, meu filho nasceu num sábado, 2h30 da manhã, de sexta para um sábado, mas já o sábado, no dia em que foi decretado o lockdown em São Paulo, que foi o começo da pandemia do Covid-19. Nossa! E os primeiros 4 meses ficaram eu e minha esposa sem receber absolutamente ninguém. Então éramos pais de primeira viagem, sem o suporte presencial dos familiares, tendo que nos adaptar um com o outro, com uma criança recém-nascida que precisava muito da gente. Aí com isso, né, a partir do momento em que você se torna pai, a cabeça muda, é automático. Eu acredito que com outras pessoas que eu já conversei, todo mundo passa por isso, mas a sua cabeça enche de responsabilidade. Por mais que sejam coisas que a gente consegue lidar, mas entra muita preocupação. Será que eu vou conseguir dar o suporte que meu filho precisa? Será que eu vou aprender a trocar fralda? Se ele chorar, eu não conseguir fazer ele chorar. Isso no meio de uma pandemia. Eu sou uma pessoa muito social, eu viajei muito, eu gosto de estar em contato com pessoas. E eu fiquei trancado dentro de casa, assim como todo mundo ficou. Mas tudo isso acontecendo, minha cabeça ficou uma loucura. Ficou uma coisa absurda. E aí juntaram diversas preocupações. Foi onde eu procurei você pra gente fazer a mentoria, no primeiro momento. Ajudou bastante. Ajudou muito. Mas as coisas ainda estavam bagunçadas. E na época eu procurei um retiro de nobre silêncio para ver se eu conseguiria ficar em silêncio, que eu sou uma pessoa muito falante. E eu achei do Templo Zulai, de 3 dias. E depois eu achei o Vipassana, que são 10 dias. E tava fechado, tudo. Eu fiquei de olho para quando reabrisse. Acabei esquecendo. Tanta preocupação que eu esqueci. E um pouco antes de eu ir, alguns meses antes de eu ir, eu vou dar até a definição que a Rafaela me deu depois que eu voltei. Eu tava num estado automático, meio vegetativo, tipo, eu só reagia às coisas, sabe? Tipo, tô trabalhando, mas eu não tô de fato trabalhando, meu foco não tava ali. Desenvolvia as atividades, mas eu não desenvolvia da forma como eu podia. Eu comecei a ficar ausente em casa, estando dentro de casa, sabe? Deixei de dar suporte para ela, carinho, atenção. Eu entrei numa pilha muito grande de nervosismo, de preocupações, que se transformaram em raiva, ignorância, ao ponto da gente chegar a ficar alguns dias sem se falar, porque ela evitava o contato comigo porque sabia que a minha resposta ia ser agressiva e que isso ia machucar ela. Então, pro Lava que você conheceu lá
em 2015, 2016, era uma pessoa completamente diferente. E lembrei do Vipassana, lembrei dessa ideia de me interiorizar um pouco. Consegui, me inscrevi, é muito concorrido. Então levantei 5 da manhã no dia que abri as inscrições, fiz minha inscrição e fui. E foram 10 dias bem intensos. Foram muito intensos. Então esse era o Augusto que você tinha antes desses 10 dias. A pessoa está completamente diferente do que todo mundo imagina e que todo mundo conhece. Uau! É um ponto em que as coisas afetam a família, afetam o relacionamento amoroso, a paz em casa, né? O ambiente de casa, que seria um lar, né? Às vezes, em alguns casos, até irreconhecível como lar. Deveria ser um símbolo de descanso, de paz, de harmonia, e aí acaba mudando tudo, né? Ok, e eu acho interessante você ter falado isso sobre né, esse estado de raiva, de ansiedade e tal. E porque eu lembro de um estudo, se eu lembrar vou deixar anexado aqui, que explica, mostra que a quantidade de pessoas com ansiedade triplicou, eu não sei se no Brasil ou no mundo, durante a quarentena. E se junta a isso, que cada pessoa tem um quadro, um caso, um momento da vida, que nem você teve com seu filho, né? Pós ali, nascimento dele, enfim, toda essa parte. Agora ainda estamos em quarentena, né? Gravando aqui, ainda estamos em pandemia. Mas se hoje agora pode mostrar que é possível enfrentar, passar adiante, seguir em frente, mudar isso e continuar mesmo em quarentena, tendo essa transformação. E primeiramente, parabéns por você ter ido. Obrigado. Por você ter seguido e não ter desistido lá dentro. É uma prática que não é fácil. E eu queria que você explicasse para o pessoal um pouco como é que foi isso, né? O porquê que você me chamou aqui. Você falou, nossa, eu preciso contar para o Carlinhos como que foi, quero contar. Conta aí, como que foi isso? O principal desafio para quem está de fora e que topa participar de um Vipassana, o pessoal pensa que o principal desafio é ficar 10 dias em silêncio, né? Que no momento em que a gente entra, são feitos 5 votos. Preceitos, 5 né? preceitos. Que é o de não falar, o de não fazer mal a nenhum ser vivo. Então lá a gente tinha um salva-inseto. Não falar ou não fazer mal a nenhum ser vivo. Não adotar má conduta sexual. E lá, no caso, não era de nenhum tipo, né? E tem 2 que eu sempre esqueço. Ah, tá. Vamos lá. Não matar, não roubar. Não roubar, exato. Não mentir. Isso. Não ter má conduta sexual e não se entorpecer. Exatamente, são esses mesmo. E o adicional de aqui fora é um preceito de você não falar, você ter a nobre conversa, que é você não ficar difamando, não fazer fofoca, não ficar transmitindo raiva nas suas palavras. Lá no primeiro momento a gente adota 100% o silêncio. Não é 100% o silêncio porque a gente não está impedido de se comunicar, tá? Mas a gente não conversa com os outros meditadores. Mas a gente tem uma professora que auxilia durante todos os 10 dias. E tem os momentos em que a gente pode conversar com ela, né? Geralmente na faixa do meio-dia, que é uma conversa individual. Ou à noite, depois da meditação em grupo, e aí você faz uma pergunta para ela. Todos os participantes ouvem, todo mundo ouve a resposta dela. Então a sua dúvida pode ajudar outra pessoa. E também, a qualquer momento, a gente pode entrar em contato com o gerente de acomodações, né? Que deram esse nome, mas é a pessoa responsável pela ala masculina e uma mulher responsável pela ala feminina. Então, teve problema algum problema estrutural, fala com o gerente. Teve problema com a meditação, tem alguma dúvida, fala com a professora. Então não é 100% em silêncio, mas vamos colocar 97% do dia a gente fica em silêncio. Se você não tiver nada para falar com nenhuma dessas 2 pessoas, você vai ficar em silêncio. Mas esse não é o principal desafio. O principal desafio é você conseguir controlar sua mente no sentido daquela vozinha que fica ali dentro conversando com a gente o tempo todo,
No primeiro dia que eu tava em silêncio, eu percebi, eu tava andando, aí minha mente tava conversando comigo, tipo, nossa, eu estou andando. Nossa, tem uma flor aqui. Nossa, olha que bonito aquele quadro, olha. Aí mas eu não ficava narrando meus passos antes. Por que agora eu tô narrando esses passos? E é falado na palestra do primeiro dia sobre como a nossa mente é tagarela, porque a gente calou a nossa boca, né? Sem ofensividade, a gente se entrou num silêncio, mas a mente está falando muito. E é uma coisa que naturalmente ela vai silenciando cada dia mais. A rotina de lá é uma rotina bem intensa. A gente levanta às 4 horas da manhã. Já começa com meditações. Aí tem pausa para o café, tem pausa para um almoço, 11 da manhã. E o pessoal que já fez o Vipassana em algum momento, eles podem fazer de novo, só que eles não podem se alimentar depois do meio-dia. Porque os alunos antigos adotam outros 3 preceitos. Que é o de não comer após o meio-dia. E mais 2 que eu também não lembro. Porque esses eu não me ative muito. Mas também tem essa outra questão. E a gente vai aprendendo a técnica da meditação. Os 3 primeiros dias é como se fossem dias para deixar todo mundo no mesmo nível. Então é ensinado uma prática. Todo mundo pratica, vai praticando. Cada dia vai aumentando o nível do exercício. Então num dia a gente observa esse triângulo aqui, por exemplo, do nariz até aqui, para observar a respiração. Aí no segundo dia a gente vai observar o nosso fluxo de respiração e sem interferir em nada, sem respirar mais forte ou mais fraco, só observar. E a partir do terceiro dia é onde entra realmente a técnica do Vipassana. É uma técnica maravilhosa. Eu acho que assim, pelo que eu me conheço e pelo que quem eu saí, eu acho que eu só tive benefícios, sabe? Eu lembro de uma situação, no último dia, no 10º dia, na 10ª hora, você já pode voltar a conversar com as pessoas. Até porque se a gente está muito em silêncio, quando a gente chega em São Paulo de novo, a nossa mente bagunça do mesmo jeito. Então, pra gente ir acostumando com essa bagunça, barulho e tudo, no 10º dia, na 10ª hora, a gente volta a conversar com as pessoas de lá. E eu lembro que eu estava encostado numa pilastra, lembrando daquele cenário que eu falei de quem eu era antes de entrar. Eu estava encostado numa pilastra no último dia, ouvindo o pessoal conversar, brincar, e eu estava, bem tranquilo, só observando. E nisso chegou um rapaz que eu fiz amizade, a gente pegou carona junto, e ele perguntou, pra mim dele, você falou que tinha 1 milhão de problemas quando você entrou, e agora, como que você está se sentindo? Eu não lembro quando tinha sido a última vez que eu tinha encostado, sentado, parado em algum lugar e que minha mente ficou calma. Eu só estava observando as pessoas ali. Contemplando o momento. E isso foi uma coisa que o Vipassana proporcionou, sabe? É intenso, mas vale muito a pena. Eu acho que a cada momento que eu estava lá, eu sempre pensava em alguém e como essa pessoa podia se beneficiar. Aí eu pensei em você, o Carlinhos vai se beneficiar porque ele já conhece tanto de meditação que ele vai aprimorar o que ele conhece, vai ter uma técnica nova, tem mais conteúdo para ele compartilhar nos stories dele, tudo. Rafaela, Rafaela minha esposa, ela vai gostar porque é uma técnica que mexe com isso e com isso. Então assim, quando você sai de lá, você quer que todo mundo faça. E o diferencial, para mim, que foi um fator determinante, é que é uma técnica que ela vai tirar os seus sankaras, que é o termo que a gente usa lá, que é como se fosse o seu sofrimento. Acho que é o sofrimento da mente, criado pela mente. Exato. Sem fazer você reviver as situações. Então não é as meditações, elas não são meditações que vão, por exemplo, fazer você se conectar com a sua criança interior ou com o seu lado infantil que se perdeu e está machucado. Em nenhum momento, nenhuma palestra induz a isso. Imaginação, ou buscar nesse sentido, de lembranças, memórias, traumas, mágoas. Sim. Que machucam, só de se lembrar. Exatamente. E por isso que eu acho que é uma técnica que pode ajudar todo mundo. Porque você
sabe que você tem um trauma. Você sabe por que você sofre. E você não precisa de alguém te relembrando que você sofre. Então lá a gente observa muito as sensações que a gente tem no nosso corpo. É simples, porém é complexo, porque é simples porque você vai observar seu corpo. E como que a gente nunca parou pra gente observar nosso corpo? Sabe? É você ficar parado, então você vai sentir, eu tô concentrado, de olho fechado, você tá sentindo sua mão pulsar, por exemplo. E você não vai fazer nada com relação a isso. Minha mão tá pulsando, ok. Eu não vou criar nem a aversão do tipo, nossa, me incomoda muito essa pulsação. Então, você já foi lá e colocou um sancara de sofrimento, porque se sua mão pulsa, dói. Se dói, você sofre. E nem em casos em que você sente, por exemplo, um arrepio, assim, quando você sente um arrepio gostoso, sente o vento batendo na pele, você fala, nossa, que brisa gostosa. Você também não pode se apegar a isso. Até durante a meditação, né? Você tá tendo a sua prática, encontrou um conforto ali na prática, e de repente vem uma brisa e fala, nossa, isso aqui é cena de filme. E aí você começa a criar um certo apego daquilo também, né? Que é a raiz de todo sofrimento. Exatamente. Escuta, você falou sobre essa mente, né? Esse narrador que existe, contador de história aí, enquanto você tá andando, nossa, eu tô andando, aí quando você tá vendo uma nuvem, nossa, eu tô vendo a nuvem e tal, né? Essa tagarelice da mente. No livro de Jon Kabat-Zinn chamado Atenção Plena para Iniciantes, ele explica que esse é o nosso foco narrativo. E então existem duas coisas no corpo do ser humano. Primeiro é o foco narrativo e outro é o foco experiencial. O foco narrativo é aquele foco, ele realmente, o foco da mente está na narrativa, na conversa, no diálogo interno, nos pensamentos. Fica ali, parece até que solta-se do contato da realidade e está ali totalmente na mente. E ele, quando perde a noção de realidade, ele tem apenas pensamentos, tem apenas ilusões. Não que a realidade também não seja um nível de ilusão, mas tem o foco experiencial. O foco experiencial é o foco em que a gente traz a atenção para a experiência do momento, principalmente para os nossos sentidos. Então, para as sensações, para as percepções, para o nosso corpo, que nem você falou, que a gente lida às vezes com uma dor na perna, né, no meio da prática, alguma coisa assim, e a gente entra num treinamento de resistência da dor sem resistir propriamente dito, mas de aceitar, de desapegar e perceber que isso tem um fluxo e ele finda, né, essa dor ali acaba uma hora, né, não vai durar para sempre. E essa pode ser até uma resistência que a gente cria para nos tornar mais forte mentalmente também, não só fisicamente, mas para a prática, mas para a mente também. Sim. E eu queria saber que história, que foco narrativo aí, que teve de pensamentos lá no retiro, porque não é fácil, como você falou, é simples, mas é complexo, né? A única coisa que você tem que fazer é prestar atenção no momento presente. Sim. Às vezes prestar atenção na respiração, enfim, é simples, mas o que acontece por trás disso é complexo. Na meditação, nós temos várias partes do corpo se desenvolvendo. Aumento de imunidade, a parte cognitiva sendo restaurada, memória melhora, concentração melhora, o sono melhora. Sintomas pós-Covid, tem alunos aí que dizem também que melhoraram bastante, né? Aliás, foi de 0 a 100, né, com a prática. Mas eu tenho certeza que tem algo que dificultou a sua prática, que é você ter um filho, você ter uma esposa, você tem um trabalho, né? Você estava em férias para você ter ido. Como que foi lidar com isso? O que aconteceu ali? O que você pensou? Como é que foi isso? Compartilha com o pessoal. Quando a gente está na prática, no comecinho de cada prática tem uma introdução do que você precisa fazer. E no final do dia tem a palestra do Goenka, que é a pessoa que transmite essas mensagens hoje. E ele cita que a nossa mente ela vai fazer de tudo para ela sair do ciclo que nos aprisiona eternamente, que é nascer, crescer, sofrer e morrer. Adoecer também. Adoecer. Então, a gente está preso nesse ciclo de sofrimento. E que a mente, quando ela percebe que você está tentando ter um comportamento diferente do padrão que a gente está programado, do padrão que a gente está acostumado até, ela vai tentar fazer com que você desista dessa ideia.
mas ela não vai vir, tipo assim, ei, essa ideia não é boa. Ela pode ser uma dor, tipo, você tá numa posição, que nem no meu caso, fazia tempo que eu não meditava. Então eu não consegui ficar muito tempo na posição de meia lótus. Eu sentia muita dor aqui na coxa, sentia dor nas costas. E isso é um jeito físico da nossa mente tentar driblar a gente. E outras coisas, ela vem trazendo pensamentos atraentes. Né? Que nem uma situação que aconteceu, eu estava meditando, veio um pensamento e eu comecei a pensar na reforma do meu apartamento. O apartamento não tá nem pronto. Ele não tá pronto, ele não foi entregue, mas quando eu vi eu tava pensando, será que a Rafaela conseguiu o orçamento da cozinha? Mas e se a gente colocasse os móveis em tal posição? Então, tem desde pensamentos que são gostosos, vamos colocar assim, e aí você tem que ter um controle muito bom, de pegar e falar, não é o momento de pensar nisso. Depois eu penso. E é uma coisa que se desenvolve, né? Esse controle no sentido de... você não precisa ter o controle muito bom antes. É um treino. Você vai corrigindo a mente e vai ficando melhor ao longo dos dias que passa o retiro. Sim. Né? Cada dia, ou às vezes até 2 vezes no dia, durante as meditações em grupo, são 3 meditações em grupo, onde se juntam todos os meditadores. Tem algumas orientações. Então, geralmente, o que a gente está passando no dia é o tema da palestra da noite e comentários que são feitos para melhorar a nossa prática. Então, vai muito nesse sentido de conseguir ter ferramentas para não cair na armadilha do pensamento, da distração. Né? Coisa simples também. Respira um pouco mais forte, né? Faz uma respiração um pouco mais funda, faz um pouco de Anapana. Ou se mesmo assim não deu nada certo... Para quem está ouvindo, a Anapana é uma prática de meditação, é um ensinamento passado, e a gente traz isso tanto da prática informal do Mindfulness, que é ao longo do dia, nas percepções, enquanto a gente anda, come, mas também, principalmente aí na prática informal, em que a gente acaba realizando uma série de sequências, uma técnica para praticar meditação. Pode continuar. Os 3 primeiros dias são Anapana para todo mundo ter essa ferramenta para não se distrair. Em casos mais sérios de distração, é recomendado que você saia da sala ou do seu quarto e vai fazer uma caminhada. Né? No retiro em Santana de Parnaíba, ele é cercado por floresta, por mata Atlântica. Mata Atlântica é um parque, ali é um parque que não pode ser devastado, então ele está realmente inserido no meio da natureza. Então você tem essa possibilidade. E aí recomendo, se levanta, caminha por 5 minutos, vai observar as árvores, as flores, para tentar relaxar em casos mais extremos. Eu recorri a isso algumas vezes. E alguns outros momentos, né, isso seria as distrações gostosas, né? Pensar na sua vida melhorando, na sua vida fluindo. São coisas que a gente faz normalmente. E tem as partes mais... as partes que causariam normalmente uma crise de ansiedade em mim. É mesmo? Né? Quais? Eu pensei muito, eu já até compartilhei com a minha esposa, mas eu pensei muito de chegar em casa, foi pensamentos recorrentes, nos primeiros dias eram mais fortes, mas de eu chegar em casa, e eu vi essa cena, de ter uma carta dela escrita, que ela estava me deixando, com aliança em cima desse papel, e ela e meu filho tinham ido embora. Porque ela simplesmente cansou e ela esperou o retiro para poder fazer a mudança dela em paz. Foi o pensamento que me passou lá. Várias vezes. Várias vezes. Como se fosse uma premonição. Aí você pode pensar, cara, isso aqui eu acho que é espiritual, eu tenho certeza disso. Você realmente acredita nisso, né? A gente realmente vai e fala, putz, é isso. E aí? E conforme os dias vão passando, a gente trabalha, desde o primeiro dia, a gente trabalha muito também a impermanência. E com o passar dos dias, quando um pensamento desse vinha, esse conceito foi se enraizando tão profundo em mim, que eu pensava, né, deu tudo bem. Se o casamento acabar, acabou. Tudo é impermanente. Uma hora ele vai acabar. Seja porque a gente não se gosta mais, seja porque um dos dois morreu. Quando alguém morre, até por lei, o casamento acabou, ele automaticamente se encerra. Então, um dia ele vai acabar, sabe? E eu começava a responder mentalmente isso pra mim.
Vinha essa imagem. A Rafaela foi embora. Nossa. A Rafaela levou o Gregório. Você vai ter dificuldade para ver seu filho. Não sei o quê. Aí, ao mesmo tempo, eu vinha dando, não. Se ela for embora, tudo bem. Né? A gente vai conversar para que eu tenha as visitas com o Gregório, que a gente compartilhe o máximo possível com relação a ele. Mas se o casamento não der certo, vida que segue. Também vinha muita questão familiar. Tipo, você fica pensando, será que tá tudo bem em casa? Será que tá tudo bem com meus pais? Se aconteceu alguma coisa e eles não querem me avisar para não tentar me atrapalhar, mas eu tô aqui. E aí? Eu gostaria de saber. Então a mente, ela brinca muito com a gente nesses 10 dias para tentar realmente fazer a gente desistir e tentar fazer com que a gente continue no padrão que a gente tem hoje, que é o padrão da reação, né? É reação do tipo, se você me ofende, eu não vou parar para racionalizar o que você me falou. A reação instintiva de qualquer pessoa ou é, por exemplo, começar a chorar ou reagir com a mesma intensidade. Se você me fala uma palavra ofensiva, a reação natural é eu te falar 5, e aí você me fala 15, e eu te falo 30, e a gente entra nesse ciclo. É como a gente funciona hoje em dia. Sankara. Você não ter esse sankara. E uma coisa que é legal mencionar rapidamente, todo mundo que eu conversei teve sonhos mais nítidos. Eu sonhei todas as noites, os sonhos eram mais nítidos, e uma vez perguntaram para a professora se o Vipassana interpretava sonho com alguma finalidade. Ela falou que não, mas que era normal as pessoas relatarem sonhar mais e terem sonhos mais próximos do que seria uma realidade, por exemplo. Não é tanta viagem. E a pergunta que não quer calar. Quando você voltou para sua casa, tinha um bilhete da sua esposa dizendo que deixou você e levou seu filho junto? Quando eu cheguei em casa, tinha uma criança que correu para me dar um abraço. Teve uma pessoa que tinha acabado de acordar, mas não tinha saído do quarto, mas quando ouviu que eu tinha chegado, correu e pulou me abraçar. E teve uma coisa que não tinha muito tempo, que foi um abraço dos 3. Olha só. Sabe? Te emociona falar isso, né? Sim, porque foi um negócio que eu parei pra pensar agora. Quando o Gregório era mais novinho, que ele vinha abraçar um, o outro vinha e a gente dava um abraço dos 3. Abraça o papai e a mamãe, abraça o neném, abraçava os 3. E fazia muito tempo que a gente não abraçava os 3. Foi... Que gostoso, né? Nossa, foi... Esse pensamento não passou em nenhum momento, né? Por que isso não passou? Ai, poxa vida. Esse pensamento não passou em nenhum momento, mas foi gostoso demais, sabe? Poder voltar pra casa e ver que as coisas estavam melhores do que quando eu saí. Sabe? Mesmo que fosse, era só saudade momentânea, não sei o que, mas de qualquer forma a gente fazia um tempo que a gente não tinha um abraço amoroso e caloroso daqueles. Só por isso já valeu todos os 10 dias em silêncio, com tudo. E é uma mudança que não sei se você tem percebido. Hoje faz quantos dias que você saiu? Hoje eu saí no domingo de manhã, 2 dias. 2 dias. 2 dias. Você está se readaptando em sociedade, né? Mas é uma mudança que fica, porque você mudou. Seu contato com a realidade mudou. A forma de viver mudou. Quando a gente fala que muda a realidade, não é que agora, sei lá, esse coqueiro aqui vai levitar, né? Muda a realidade porque a sua perspectiva sobre a realidade muda. E é como se estivesse vivendo na mesma fase de um jogo, só que usando outros recursos, usando uma outra perspectiva e passando de fase de forma melhor, né? E parabéns, porque essa prática aí de aceitação, desapego, compreensão da impermanência, ela é simples, mas não é fácil. E lá você teve muitos desafios, né? De hábitos cotidiano, alimentação que era diferente, tenho certeza que era diferente daqui. Eu nunca fiz Vipassana, mas tem a leitura do Anapana Sutra, quem quiser pesquisar pode pesquisar, o site, acessa ao Insight, tem mais uma vez. Não vai ser fácil de compreensão, não é fácil de... mas é possível. Eu gosto de dizer que quando as coisas são difíceis de conseguir,
hábitos é bom, é um bom sinal. Porque se é difícil, é porque ela é possível. Você pode passar por cima, você pode seguir em frente. Mas se ela for impossível, aí realmente, às vezes é dar murro em ponta de faca, ser teimoso ou teimosa em que aquilo não vai funcionar, não vai dar certo. Mas se é difícil, é possível. E você foi lá e fez. Eu quero saber qual foi sua maior dificuldade lá dentro. De todas as dificuldades, qual foi a que te desafiou mesmo? Inicialmente foi a questão da comida, porque eu não tenho hábito de comer legumes. Verduras eu até como com mais facilidade, tudo. E a alimentação lá é 100% vegetariana. E tem até, para quem é um vegetariano restrito, tem a sinalização do que leva leite, do que leva derivados de animais, para que a pessoa consiga continuar com os hábitos dela. E apesar de eu ter ido aberto, né, eu saí de casa sabendo que eu não ia ter uma carne para comer, que eu ia ter que comer o que eles me ofereciam lá, mas no fundo foi uma surpresa muito agradável, porque cada dia tinha uma alimentação diferente. E eu me permiti. Era essa opção. Ou eu comia o que eles ofereciam, ou eu passava fome. E eu acho que eu não ia conseguir meditar 10 dias em jejum. E essa foi uma dificuldade que eu tive. Porque eu olhava, por exemplo, teve um dia que teve couve-flor refogada com cenoura e batata. Eu como cenoura, eu como batata, tinha uma certa restrição com cenoura e não comia couve-flor de jeito nenhum. Aí eu parei e deu, ou é isso, ou é não comer. Vou experimentar, vou me permitir. Comi. Eu descobri que couve-flor não tem gosto de nada. Eu tinha muita restrição com lentilha, por exemplo. Eu falava, não gosto de lentilha, pelo amor de Deus, tira a lentilha da minha frente. E lá eu entendi por que eu não gosto da lentilha. Pelo jeito que ela dissolve na boca quando você tá comendo. Farinhenta. Ela é farinhenta. E aí agora eu posso dizer para as pessoas por que eu evito comer lentilha. Não porque simplesmente eu não gosto de lentilha, sabe? É diferente, sabe? A alimentação é um desafio muito grande e esse foi meu principal desafio no momento. Mas hoje também sai uma pessoa diferente, porque hoje eu quero comer mais verduras e legumes, quero ter hábitos melhores de alimentação e eu sei que é possível. E olha só, eu te perguntei o que era mais difícil, mais desafiador. Isso foi o mais desafiador e agora você está me falando que você quer estar aberto, né? Para ter mais experiências assim, né, aqui fora. Quão resiliente a gente pode ficar com uma prática dessa. Sair literalmente da zona de conforto, né? Quando a gente fala muito bonito, fala, tem que sair da zona de conforto, mas o que é sair da zona de conforto? Primeiro, fazer algo que você nunca fez. Segundo, às vezes você até sabe o que é por cima, porque você nunca fez, mas você nunca se predispôs a fazer, a praticar. E aí você faz isso e de repente você cria uma liberdade, porque você, de certa forma, deixa a aversão um pouco mais distante, ela não está mais tão presente, né? No caso da aversão à cenoura ou qualquer outro alimento, né? Eu acho que muitas práticas, elas destravam a meditação na gente. Para algumas pessoas é a impermanência, para outras pessoas é a prática de aceitação, desapego e gratidão. Para outras pessoas vai ser uma prática, por exemplo, eu vou falar um termo aqui, né, mais um novo para nós, mas é de gênese condicionada, que seria o ciclo da realidade, das coisas, da vida que temos, né, cíclica, e várias outras também. Mas para mim, Carlos, o que destravou a meditação em mim, assim, foi a prática da alimentação, o mindful eating. Quando a gente come com atenção plena, a gente reaprende a comer. Algo que a gente faz todos os dias, no mínimo 3 vezes. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, né? Infelizmente não é a realidade de muita gente. Mas quando a gente pratica a atenção plena, até parece que nem precisava comer tanto, que a gente conseguiria conviver, né? Viver se alimentando talvez até uma vez por dia, desde que a gente praticasse a atenção plena e, obviamente, dependendo do nosso dia a dia. Poxa, muito legal isso. Isso aqui vai ser bem interessante de te perguntar. Antes, deixa eu só colocar um ponto que eu acho que é interessante para quem nunca foi, sobre alimentação. Os horários são completamente diferentes do que a gente está habituado aqui fora. Então, café da manhã 6h30, então isso talvez seja mais comum.
Mas o almoço é às 11 horas da manhã a gente está almoçando. E para quem tá pela primeira vez, às 5 da tarde a gente pode fazer um lanche. O que é o lanche? Você escolhe 2 frutas entre banana, maçã e laranja. Pode ser que mude quando a pessoa estiver lá. Mas são ofertadas 3 frutas, você pode escolher 2. E é o que você vai comer durante o dia todo. Então, depois do almoço, você fica todo esse tempo sem comer. Quando você vai comer, você vai comer só fruta. Às vezes a gente pensa, não, vou bater um banquete. Não, é fruta. E para quem já é aluno antigo, ele só pode tomar limonada. Ou limonada fria, né, o suco de limão, ou a limonada quente que se aproxima do chá de limão. Só. Depois do meio-dia, os alunos antigos não podem comer. Não podem se alimentar com comida sólida, né? Só tomar água e tomar o suco de limão. Uma boa notícia para quem vai pela primeira vez, então, que tem esse lanchinho aí no final do dia. A gente falou da coisa mais difícil, mas agora compartilha comigo e só comigo, né? Faz de conta. Qual foi a coisa mais libertadora ou a melhor coisa que você aprendeu lá? Da sua experiência, momento, ou que você trouxe pra cá, talvez pro dia a dia? É engraçado porque é uma coisa que eu sei que vai acabar, mas foi libertador saber que eu ainda posso aproveitar isso, mas que eu entendi a impermanência. Teve um dia, se eu não me engano, acho que foi no segundo dia, como a gente não podia conversar, então a gente começava a observar muitas coisas. E um dia à noite, entre uma meditação e a palestra, eu estava olhando para o céu e eu vi a lua. E hoje o Gregório, toda vez que ele olha para a lua, ele fala: "A lua, au!" Ele uiva para a lua e eu uivo com ele, a gente brinca. Um lobinho. É um lobinho. Mas consegui olhar para o céu. Eu lembrei dele na hora, lembrei dele uivando, mas me veio com muito conforto a mensagem de que isso um dia vai acabar, porque ele vai crescer, ele vai se tornar uma criança, um adolescente, depois um jovem, depois um adulto, e ele não vai fazer mais isso. E foi um conforto porque eu entendi isso, sabendo que eu ainda posso fazer isso com ele. Me veio muito forte nesse momento a impermanência. Então, o mais libertador foi isso, foi saber que todos os momentos passam, mas a gente ainda pode aproveitar eles hoje. Tanto que quando eu cheguei no domingo, a gente estava à noite lá, eu olhei pra lua umas 3 vezes e falei: "A lua, Gregório!" Ele: "A lua!" Mas a libertação foi conseguir olhar para as coisas, saber que um dia elas vão acabar e que isso não machuca. O apego, conseguir olhar para elas sem o apego. Existe a possibilidade de aproveitar ainda, mas quando elas se findarem, eu vou ter aproveitado o máximo que eu pude e tá tudo bem, tá ótimo, sabe? Eu acho que essa frase que o pessoal hoje em dia até banaliza o "tá tudo bem", ela nunca fez tanto sentido para mim. Mas de forma verdadeira, De forma verdadeira. Hoje a gente tá aqui conversando no parque, talvez a gente não converse o restante da semana. Mas tudo bem, quando a gente se encontrar, a gente vai conversar de novo. A gente não deixa de ser amigo por isso. Foi uma liberdade que você conseguiu. Foi essa liberdade de... Vamos dizer assim, incorporar a impermanência de forma compreensão total. Sim. Porque você vive agora, né? Sem briga com a impermanência. Né? De acordo com a impermanência. Faz as pazes com a impermanência. Sim. O que te impedia, então, de ter conseguido fazer as pazes com a impermanência ou essa libertação antes do Vipassana? Por que havia uma certa resistência, digamos assim? Você acha que existia uma resistência? Existia o apego. Que tipo de apego? Pegar o exemplo do meu filho, era um apego nessa coisa gostosa de você ter um momento com seu filho. Então era um apego ao momento. E também tem um apego que a gente tem, que a gente sofre, mas que a gente acaba se acostumando com ele. Questão, por exemplo, que é muito comum, questão das pessoas estarem sofrendo com o trabalho e para elas, ok, vou sofrer, mas eu tenho que sofrer. Você não precisa sofrer. Seu trabalho também vai acabar um dia, seja porque você vai conseguir uma coisa melhor, seja porque você foi demitido, ou seja porque a empresa fechou, ou porque você ganhou na Mega Sena e não precisa mais trabalhar. Mas é o apego sempre aos momentos, o apego ao material também foi uma coisa que me clareou muito a mente,
que era o apego aos objetos mesmo, tipo, o apego ao meu celular. Por que eu tenho que ficar bravo, por exemplo, se eu vou colocar o celular no meu bolso e eu errei a mão e ele caiu no chão? Sabe, o celular é uma ferramenta, ele é impermanente. Em algum momento ele vai deixar de funcionar. Aí você pensa, né? Seja porque eu cuidei direito, seja porque foi descontinuado, porque se estraçalhou no chão. Ele é um objeto. Que reflexão, né? Tantas pessoas com apego a tudo que é tipo de coisa, né? Você deu o exemplo de objetos, você deu o exemplo de pessoas queridas, deu o exemplo de situações de trabalho, enfim. E burnout tá aí, né? A gente tem que começar a parar de ter receio de falar essa palavra e tal, porque realmente está acontecendo, tá? O burnout tá se popularizando, digamos assim. Ele já virou até doença ocupacional. Doença ocupacional. Você acha que a pessoa que teve algum episódio de burnout, né, que é uma explosão de cortisol, adrenalina, estresse, nervosismo, muita demanda, pouco recurso, enfim, você acha que o retiro vipassana, a prática da meditação em si, que seria uma porta de abertura para você sair desse ciclo de sofrimento? Com certeza. Com certeza. De 0 a 10 quanto? De 0 a 10, 10. De verdade. Por mais que a pessoa no começo ela talvez tenha dificuldade com a prática do Vipassana, que eu tive nos primeiros dias, mas é totalmente possível você prestar atenção e ir melhorando a cada dia. E a organização mental que traz é o que falta para quem tem burnout, para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, sabe? E não é tentando diminuir essas doenças mentais, falando, você só tem isso porque você não é organizado. Não é nada disso. Mas é através da prática a gente consegue uma ferramenta que a gente se organiza. Então, no meu ponto de vista, para todo mundo que sofre, o Vipassana, meditação, é uma porta excelente de entrada. Lembrando que também cada pessoa tem uma experiência distinta, né? Sim. Lá dentro do retiro você viu que eram mais pessoas, você e outras pessoas praticando, mas nenhuma prática é igual a do outro, né? É uma vivência individual, ao mesmo tempo coletiva, que vai acontecer e cada um vai desenvolver suas próprias percepções sobre isso. O que de lá você trouxe para o seu dia a dia? Eu estou me policiando bem mais na forma que eu falo. A prática da meditação, inclusive, na segunda-feira, eu descobri lá que eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas cedo. Então eu estou mantendo os horários do retiro. Levantando 4h15, estou fazendo minha meditação logo de manhã. Então isso é uma coisa que eu trouxe para o meu dia a dia. E o poder de observação. Hoje eu consigo falar alguma coisa e perceber no momento em que eu falei, ou até mesmo no momento em que eu estou formulando a frase, se aquilo vai soar ofensivo para a pessoa ou não. E mais uma experiência que eu tive lá, saí no domingo de manhã, encontrei minha esposa, a gente tinha que resolver uma situação, a gente estava de carro. E ela estava me contando uma situação super empolgada, uma coisa que ela descobriu. E eu falei para ela, eu sei. E é um hábito que eu tenho há muito tempo, esse eu sei. E eu nunca parei para refletir sobre ele, né, essa frase. E na hora que eu falei assim, eu sei, eu parei e falei, nossa, meio agressivo, né, esse eu sei. Aí ela, não é agressivo, tal, não, mas ele sai num sentido que acabou o assunto, né. Ela é uma coisa que é meio seca, tal. E nesse momento que ela falou, no domingo, pós-retiro isso, eu lembrei que há 12 anos atrás, 13, 11, ou seja, em 2009, no terceiro ano, no ensino médio, um amigo meu da sala comentou com outro depois de um eu sei desse. Ele virou e falou assim, esse eu sei dele é chato, acaba com o assunto, nossa! Então, o que eu trouxe pra fora é essa observação de mim. Que eu acho que é o que falta na maioria das pessoas que não tem essa experiência de uma prática meditativa. A não se observar. Autopercepção, né? Exato. Eu lembro que quando a gente começou a mentoria, uma das práticas era, de fato, meditar, sentar em posição de prática e meditar. E você tinha muita dificuldade com isso, né? Então a gente começou a usar bastante prática informal do mindfulness,
que é andando, às vezes lavando louça, às vezes comendo, enfim. E aí, lá no retiro, você praticava quantas horas de meditação por dia? 10, 11 horas por dia. É muito tempo. muito. Praticamente metade do dia meditando, né? E a outra descansando, vamos colocar assim. Porque tinha outras práticas também, né? Tinha outras coisas pra vocês fazerem, além de se alimentar, dormir, né? Praticamente só meditação. Você chegou a comentar sobre pessoas que praticam só umas 3 horas de meditação por dia, algo assim, não é? Dentro do cronograma do dia, tem as práticas que são obrigatórias. Então são 3 horas de meditação por dia, meditação da manhã, das 8 às 9. Lembrando que esses horários podem mudar. Mas na minha experiência foram das 8 às 9 era meditação em grupo, na sala de meditação. Então essa todos deveriam estar lá. Das 2h30 às 3h30 da tarde também era a segunda meditação em grupo. E à noite, das 6 às 7. Os outros horários, ou a gente estava almoçando, comendo, descansando, ou era prática no quarto, tá até descrito assim lá, prática de meditação no quarto ou na sala de meditação. E aí você escolhe o que você quer. Entendi. E não vai ter nenhum fiscal lá. Não vai ter ninguém vai bater na porta e falar assim, Augusto, você tá meditando? Ó, horário de meditação. Se você quer dormir na hora que você deveria estar meditando, não tem problema. É o seu processo. O meu processo foi, na maioria dos momentos, logo no primeiro dia eu percebi que eu não conseguiria meditar no quarto. Então meu processo foi descobrir isso e ir para a sala de meditação nos momentos em que eu estava realmente conseguindo meditar. Porque até uma coisa que eu ia te perguntar, você que tem mais experiência, tudo, é possível meditar ao ponto de sua mente cansar e você não conseguir não querer nem meditar mais assim naquele dia? Não existe cansaço mental na meditação. Se ela está sendo feita com uma prática correta, não existe esse cansaço. O que existe são várias coisas adversas acontecendo. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa apegada ao silêncio. Então, quando você sentar para meditar, qualquer barulho que aconteça vai te afetar. E você vai se apegar ao silêncio e quando algo ameaçar esse silêncio, ou seja, vai vir barulho aqui, né, estamos tendo de cachorro, pessoas andando de bicicleta, avião, carro, enfim. E aí você fala, nossa, estragou minha meditação. E aí você entra num processo de briga, né? Aí você fala, nossa, não tá dando, não tá funcionando. Ou então você tem alguma dor física, né? É muito comum as pernas dormirem, né? Durante a prática, mesmo até com assentos e tal. E aí você entra numa dor ali e você tenta entrar ou no evitativo, do tipo assim, eu não quero essa dor, eu vou virar e para prestar atenção na respiração ou em alguma outra coisa para fugir da dor. Então isso vai alimentar, ou você vai focar realmente na dor e vai falar, nossa, isso aqui tá doendo. Nenhuma dessas coisas são a prática de meditação. Você acabou em algum momento entrando em devaneio ali e ter esse problema com a sua prática. Mas existe um procedimento ali para você lidar com isso, para você não ter esse tipo de problema ou saber lidar quando isso acontecer. Eu não vou passar agora, senão o podcast vira 3 horas, mas um dia a gente pode falar só sobre isso. E sim, tem como você realizar a prática de meditação e se cansar da prática. A prática da meditação possui 9 estágios. Os monges não gostam muito de falar sobre esses estágios, mas basicamente os primeiros estágios são quando você vai praticar e a mente, por estar dispersa, por estar ansiosa, por ter agitação, ela acaba divagando muito. Isso cansa você corrigir toda hora a atenção. No começo é assim mesmo. E aí, a meditação inclusive nasceu com esse propósito da gente trazer mais calma para a agitação mental. Então a mente, depois de um certo tempo de prática, um certo procedimento de técnicas, a gente começa a ter menor agitação mental. E aí é como se a situação tivesse mais equilibrada. A mente, ela ouve mais as suas ordens, né, os seus parâmetros, ou seja, se concentre na respiração.
será que a mente ela foca nisso? Ou será que ela se dispersa nisso? Então, se ela se dispersa, ela não é uma mente obediente. Ela é uma mente que ainda bate de frente com você, quer ficar prestando atenção num som, quer prestar atenção em alguma coisa do passado, alguma coisa do futuro. Então, com o treino da mente, ela tende a ser mais obediente. E isso faz com que você melhore a sua prática, não seja mais tão difícil. A mente reconhece os benefícios da meditação. Você se empolga, inclusive, por meditar, porque você começa a ter tantos benefícios da prática que você acaba se motivando. Né? Você não precisa nem criar uma recompensa. A recompensa é a meditação. É o resultado dela, é o processo dela, é você já querer meditar de novo. Então é um momento seu com você. E você começa a gostar disso. Então a mente ela começa a ter um certo benefício nesse sentido. E por último, entra aí no momento em que a mente está totalmente obediente pela consciência. Né? A nossa consciência que a gente fala é a nossa atenção, é a forma que a gente tem de conversar com a nossa consciência. Levar a atenção, observando, com a atenção plena, é a forma que a mente ela já é obediente, ela sabe o que tem que fazer, ela ainda tem um pouco de dificuldades, mas ela ouve o praticante. A hora de sentar é hora de sentar, a hora de meditar é hora de meditar. Então é algo muito leve. Então essa dificuldade mental de atenção, da mente, enfim, são apenas os primeiros estágios que acontecem. Depois ele nem precisa chegar tanto na metade ali, mas você já adquire uma certa leveza. A prática só fica mais fácil, né, com o tempo. No começo mesmo é uma questão de um jogo. Quem desiste primeiro? O praticante ou a mente? Que a mente ela vai falar, tá bom, você vai ficar sentado aqui mesmo, né? Então você vai continuar prestando atenção na respiração, né? Então, tá bom, vou me render, vou prestar atenção na respiração. A mente ela sai desse caráter desobediente para começar a realmente meditar e o praticante venceu. Por mais que ele estabeleceu ali meia hora, 1 hora, 5 minutos, 10 minutos de prática, ou se o praticante que vai desistir. Às vezes a mente é agitada demais e você vai falar, não é pra mim, não consigo, eu não sou calmo o suficiente, sou muito ansioso para isso. A mente venceu, a agitação da mente, os pensamentos da mente venceram e não a sua atenção. Respondido? Nossa, muito. Clareou? Demais. Tinha momentos, né? Como um dos preceitos era não dizer inverdades, eu entrei também com o propósito de não mentir para mim mesmo. Então teve momentos em que eu estava, por mais que pareça que meditar todo esse tempo não cansa, a levantar cedo, é tipo uma rotina completamente diferente do que a gente vive aqui fora. Então tem momentos em que a gente estava cansado, teve dias em que era momento de meditar no quarto e que eu vou descansar um pouco para que eu consiga focar de uma forma melhor na meditação em grupo e nas meditações sequenciais do dia. Isso foi um outro insight que eu tive de mim, que é não tentar me convencer daquilo que eu sei que eu não vou fazer. Então, o que adiantaria eu fazer todo o resto do meu dia meditações mal feitas ou meditações pela metade só porque eu não descansei ali 1 hora? Então, eu não menti para mim quando nesse dia eu falei assim, eu não vou conseguir meditar agora, então eu vou dormir, que foi realmente o que eu fiz, e a partir da meditação em grupo, que isso foi até no período da tarde, a partir da meditação de grupo, eu vou focar e eu vou meditar. E realmente as práticas foram muito boas daquele dia. 1 horinha descansando. A partir do momento que você decidiu pegar leve com você mesmo. Sim. E aí mudou toda a sua prática. Sim. Parabéns. Obrigado. E tem conseguido meditar aqui fora? Tenho. Primeiro dia, ontem, já levantei cedo, já fiz minha prática de meditação de manhã. Lá também é ensinado a gente fazer uma meditação de 5 minutos quando acorda e quando vai dormir. Essa meditação é uma meditação deitada. Essas eu tenho conseguido fazer todas também. Mas eu tenho conseguido meditar sim, todos os dias. Então não precisa estar dentro de um centro de meditação para conseguir meditar, né? Não, de forma alguma. Perguntei isso porque às vezes é difícil, né, de meditar num dia a dia corrido, num dia a dia cheio de pensamentos, preocupações.
né? Você volta a trabalhar amanhã, vamos ver como vai ser isso nos próximos episódios, mas já deu para perceber que tem um contraste da realidade daqui de fora e lá dentro desse retiro. Qual que é o maior contraste daqui que você percebe? Algo desafiador, por exemplo. Não voltar com os mesmos pensamentos. É o maior desafio, porque é incrível, porque são 10 dias que você fica isolado de tudo e de todos. E você tem todo um processo para você conseguir aprender o básico da técnica. Então são 10 dias focado ali, todo dia trabalhando, né, 10 horas por dia, recebendo orientações todo dia, para você chegar no nível desejado para a prática aqui fora. E a partir do momento em que você coloca o pé para fora, você já tem aquele insight, agora sou eu por mim. Se eu não parar para meditar, ninguém vai meditar por mim. E mesmo que meditem por mim, o efeito vai ficar para a pessoa. Então esse já é o primeiro contraste, porque agora, se eu quiser, eu posso não meditar mais. Mas eu tenho certeza que velhos comportamentos vão voltar. E eu não sei se você teve isso quando você saiu do templo, mas não sei também se tem alguma coisa nos meus olhos, mas parece que tá tudo diferente. Sabe, eu tô aí também tentando controlar o ego para não, né, dar aquela informada, mas parece que eu tô deslocado. Parece que o mundo continua agitado, mas parece que eu tô meio que revestido numa bolha. Sim. Que eu consigo, pelo menos até agora, segundo dia, não me afetar com essa agitação. Então é uma visão diferente, esse contraste é absurdo. Essa talvez seja o ápice, aqui agora, talvez seja o ápice do nosso podcast aqui. Sim, isso é real, isso é possível, vai acontecer, de você ter momentos desafiadores. Eu vou falar só uma coisa para você, eu poderia falar muito sobre isso, tirando dúvidas, curiosidades e tal, mas eu só vou falar uma coisa. Foque na sua prática. E uma vez que você viveu o Vipassana, você sabe o que é prática. Então continue com a sua prática. Só isso. Quando você vê que essa, não digo bolha, mas essa calmaria que você tem da mente começou a ser ameaçada, opa, acho que eu tô falando com a minha prática. E não é só meditação, é a consciência, como você falou da impermanência e vários outros ensinamentos. Traga a consciência de volta, traga essa calma para a mente de volta, porque ela está precisando. Tire um momento para você, ali, né, para uma meditação mais longa, que agora você consegue fazer, e aí você resgata isso. As mestras gostam de falar que é assim, que somos que nem os carros. Os carros às vezes tem que parar para abastecer, para fazer revisão, trocar alguma coisa, um óleo, pneu. Então, vai lá, reabastece. Às vezes, reabastecer é você voltar para um centro de meditação, ficar um dia só. Às vezes, porque é só reabastecer. Às vezes é ir para uma cachoeira, fazer uma trilha, para a natureza, alguma coisa assim. Mas foque na sua prática. Isso tende a continuar. Essa sensação, essa percepção, esse estado mental, ele continua se você continuar com a sua prática. Tá, e é interessante você falar isso porque tem momentos em que, nas palestras, em que são dadas dicas para a gente continuar com a prática. E uma delas é meditar em grupo. E tanto que o centro organiza na cidade de São Paulo, tem em São Paulo, tem em Campinas, tem em Cotia e Santana de Parnaíba, encontros de um dia. Que é exatamente para você relembrar detalhes da técnica que pode ser que você tenha perdido, para você ter contato com outros meditadores, porque se meditar sozinho e meditar em grupo é diferente, né? Tem toda uma egrégora que se forma ali, né? Tem toda uma união. Por mais que você não toque em ninguém, não cumprimente ninguém, não fale com ninguém, forma-se uma união entre as pessoas. Então, esse retiro, ele oferece essas opções de você fazer um dia de meditação em grupo. Então dá, exatamente como você falou, estou perdendo, vou encontrar com o pessoal. Vai lá e faz um dia. Faz um dia e retoma tudo. Tá, e você falou de muitos benefícios aqui que eu tenho certeza que muitas pessoas dariam a vida para ter. Né? Um ou outro ou todos. Mas me diz aí algo que na sua perspectiva
Talvez uma solução que seria simples de ser aplicada ao nosso dia a dia aqui. Talvez no trânsito, talvez no trabalho, sei lá. Tipo, deixar a esquerda livre no metrô, nas escadas do metrô. Fala aí alguma coisa que você acha que é simples de fazer e a gente não tá fazendo. É simples e a gente não faz a gente olhar as coisas como elas realmente são. Eu tenho um problema. Eu tenho 2 opções. Fazer alguma coisa e não fazer nada. Eu posso fazer alguma coisa para resolver esse problema? Posso. Então eu vou lá e faço. Aí eu não tenho mais o problema. Tem alguma coisa que eu posso fazer para resolver? Não tenho. Então eu deixo esse problema para lá, porque ele vai acabar. Independente da prática do Vipassana, o que a gente podia trazer, que melhoraria muito o dia a dia das pessoas, é esse olhar para ver as coisas como elas realmente são e não como a gente gostaria que elas fossem. Que tem a ver com aceitação também, né? Aceitação. Mas esse olhar além, ele é necessário, né? A gente vê isso principalmente quando a gente começa a abrir mão, por exemplo, brigas que não são suas e você compra como briga. Às vezes, se importar demais com alguém, principalmente quando esse alguém, ele precisa passar por um processo dele ou dela. Às vezes, se alguém não te corresponde emocionalmente, eu acredito que também tem a ver com esse abrir mão, né? Chegar à realidade sem um favoritismo. É o que a gente atinge uma equanimidade, que é uma alegria constante, é um senso de justiça a partir do não favoritismo. Isso faz com que a sociedade em si, né, tenha maior alegria e felicidade. Que bom! Em forma sucinta, o que a meditação trouxe para você? Calma para minha mente, olhar para as coisas com um olhar mais verdadeiro, não dar murro em ponta de faca, impermanência. Lá, nas vezes em que o Goenka falava sobre impermanência, ele repetia 3 vezes. Impermanência, né? Ou anicca. Então, o que eu trago para o meu dia a dia, anicca. O mantra, eu falo isso de coração, não é pra que as pessoas que estiverem assistindo não entendam que eu tô me sentindo melhor que todo mundo, mas eu queria que todo mundo pudesse saborear um pouquinho do que eu tô sentindo, sabe? Essa calma. Eu sou uma pessoa agitada, eu continuo agitado, eu continuo falando rápido, né? Aqui eu já mudei de posições várias vezes, mas isso é quem eu sou. Mas o importante é que minha cabeça tá em paz. Sabe, você não precisa se tornar uma pessoa que fala devagar, por exemplo. Quem você não é. Não é sobre você abrir mão de quem você não é, no sentido de perder minha identidade, né? Exatamente. Virei um robozinho. É você se conectar com a sua essência. Se você gosta de cantar alto no carro, dançando ali, faça isso com o coração aberto e receba a felicidade desse momento. Mas o cara do lado vai olhar pra mim e vai achar estranho. Aí é ele. Ou ele pode olhar e achar engraçado, e você vai fazer uma pessoa rir, a pessoa tava tendo um mau dia, ele vai chegar e contar pros amigos, eu passei por um louco aí no trânsito, o cara tava batucando no volante. As 2 alternativas são válidas, né? Uhum. Não invalide uma, que é a sua personalidade. Exatamente. Lembra que você chegou a falar assim, algo pra mim, do tipo... Nossa, eu revi muita coisa que eu aprendi na mentoria com você. Você falou assim pra mim. E aí você falou que, de certa forma, se arrependeu, alguma coisa assim, de não ter... Poderia ter aproveitado melhor a mentoria. Eu não quero tocar nesse assunto, porque, na minha perspectiva, você teve a mentoria, você desfrutou dela, da forma que você precisava naquele momento. 2 coisas aconteceram. Primeiro, você já teve primeiro contato com a meditação. E como você falou, é como se fosse uma semente que foi colocada. E segundo, a mentoria pode ter várias utilidades para as pessoas diferentes. As aulas que a gente tem, quando é personalizada, você e a pessoa, tem uma flexibilidade muito grande. Foi um abre-portas, talvez, para você ali, de já ir se familiarizando com o que você talvez fosse encontrar ali no Vipassana, né? Por que você acredita que naquele momento da vida não foi um momento que você
aproveitou tão bem, digamos assim? Diferente do Vipassana, as preocupações continuavam vindo. Então a gente conversava, fazia meditação, tudo, mas as preocupações continuavam vindo. O que é diferente um do outro, no Vipassana você entra, você não tem acesso a nada do mundo exterior. Então você não entra com celular, você não entra com o relógio, né, esse smartwatch, tudo com tecnologia. Ele não pode estar conectado com dados móveis. Tudo que você vai levar é coisa, tipo, entre aspas, analógica. Você pode levar um relógio digital, mas que seja só um relógio. E o mundo exterior, ele não consegue invadir. Óbvio que se tiver uma situação mais grave aqui fora, com seus familiares, tem uma pessoa que pode receber isso e conversar com você lá dentro. Mas você não fica com o celular. Em uma das entrevistas, né, que o momento de conversa com a professora é chamado de entrevista. Em uma delas, no segundo ou no terceiro dia, eu fui pedir para ela se eu podia olhar o meu celular para fazer uma transferência do meu pagamento para a Rafaela, para ela pagar nossas contas. Eu só queria confirmar, porque eu tinha agendado. Eu falei, professora, é coisa de 2 minutos, é só para entrar no banco, se não acontecer eu transfiro. Rápido, não vou olhar a rede social, não vou olhar nada. Ela virou para mim, falou assim, você não se planejou para vir? Aí eu falei, me planejei, eu agendei uma transferência. Aí ela, ok. Sua esposa tem para quem pedir ajuda lá fora, se ela precisar de ajuda? Eu tenho. Ela tem uma rede de apoio bem grande, ela tem com quem pedir ajuda. Aí ela perguntou, em caso ela não consiga ajuda de ninguém, ela tem um número de emergência daqui do centro para entrar em contato com você através do gerente de acomodação? Aí eu falei, tem. Aí ela, então vamos deixar as preocupações de fora, do lado de fora. Aqui dentro a gente se preocupa com o que está aqui dentro. Então, respondendo a sua pergunta, essa atmosfera, as condições. Essa condição, exatamente, essa palavra é perfeita para isso. Essa condição foi um fator diferente que fez eu conseguir aproveitar. E também tudo que eu passei, desde a nossa mentoria até o Vipassana. Porque a semente da meditação foi plantada, a semente de levar uma vida mais calma foi plantada. Eu não consegui executar tudo o que eu queria da melhor forma possível, tanto que na mentoria eu falava muito que eu queria praticar um esporte. Eu ainda não consegui criar essa frequência que eu gostaria, mas eu pratiquei bem mais do que antes da mentoria. Olha só. Então, a semente foi plantada e a gente entende que tudo é um processo. Serviu como um começo para você desenvolver Sim. causa e condição para que você conseguisse finalmente triunfar, digamos assim? Sim. Podemos dizer assim? Podemos. Esse sucesso? Sim. Maravilha! Então, para fechar aqui, imagina a seguinte cena, esse cenário. Uhum. Você, neste exato momento, você pode falar com o mundo inteiro. Todas as pessoas, todos os seres sencientes no mundo inteiro. Só que você vai conversar com eles diretamente com a mente. Você entra em contato diretamente com a consciência dessas pessoas. Mas você só pode dizer uma coisa, uma frase apenas. Não um texto com explicações. Apenas uma sentença. Tome o tempo que você quiser. Que mensagem seria essa? Me veio muito uma frase que era dita toda a palestra. Liberte-se do seu sofrimento. Perfeito. Tenho certeza que seria uma mensagem, no mínimo, estranha para a pessoa na hora. Dá aquela estranheza. E aí ela se permitir se conectar, com certeza vai fazer algo a respeito. Que nobre da tua parte de desejar isso para as outras pessoas. Parabéns. Muito obrigado. E você tem alguma recomendação para as pessoas que estão ouvindo a gente? Talvez de algum livro, de algum curso do próprio Vipassana ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Eu recomendo para todo mundo que está acompanhando a gente que faça pelo menos uma vez, para ter a experiência dela. A internet está lotada de vídeos contando experiências de pessoas que foram. A gente está fazendo isso aqui, mas cada pessoa tem uma experiência. E a mesma pessoa pode ter diversas experiências indo várias vezes. Então,
procure uma forma de se organizar para que você possa se dedicar 10 dias para esse retiro. Pratique meditação. Não deixe as pessoas te afetarem. Não deixe que a raiva do outro se torne a sua raiva, porque senão a gente vai viver num ambiente completamente negativo. A negatividade vai tomar conta mais do que ela já tem tomado do mundo. Eu vou recomendar um livro que eu vi lá. Eu li só uma história e eu quero comprar esse livro para ler ele todo, que é A Arte de Morrer, que são histórias tanto do Siddhartha Gautama, quanto de outros meditadores de Vipassana, quanto de professores do Vipassana sobre experiência com a morte. A morte, ela não pode ser vista como um fim. A morte, ela não é para ser um fim. E a gente não pode encarar isso com peso. A gente sabe que um dia todo mundo vai deixar esse planeta, todo mundo vai morrer. Mas se eu me preocupar com isso hoje, pode ser que eu viva mais 70 anos, chegue aos meus 100 anos. Mas eu me preocupei 70 anos da minha vida com isso e eu não vivi. Então eu li a história sobre como a perspectiva da impermanência fixada na nossa mente da forma correta ajuda nesse momento em que a gente tem alguém próximo que faleceu. E a primeira história que eu li é uma história muito bonita. Eu não vou contar a história para o pessoal comprar o livro, ou pelo menos para se interessar mais sobre essa recomendação. Mas tem uma história que eles contam lá numa palestra que uma mãe perdeu o filho dela. Era uma criança pequena. E ela estava muito apegada. E todo mundo falando, não, seu filho faleceu, seu filho morreu. E ela estava abraçando a criança e falando, não, meu filho está vivo, meu filho está vivo, meu filho está vivo. E nisso, uma pessoa que era próxima de Buda falou para ela, né, percebeu que ela estava com a mente perturbada, com a mente agitada, e falou, leve seu filho ao Buda. Mas não no intuito de que o Buda fosse fazer alguma coisa para ressuscitar a criança. Mas ela foi até o Buda e chegou e falou para ele, estão falando que meu filho faleceu, mas eu sei que ele não morreu. E pediram para eu vir aqui conversar com o senhor para que o senhor faça alguma coisa. E ele percebeu que ela estava com a mente muito agitada e pediu que ela fosse na cidade e procurasse e trouxesse 7 sementes de gergelim. Só que com uma condição. Ela só poderia trazer essas 7 sementes de gergelim da casa que nunca tivesse perdido ninguém. Então ela foi, bateu na primeira porta e falou, você pode me doar 7 sementes de gergelim? O Buda vai trazer meu filho de volta. Aí a pessoa, claro, não, se o Buda vai ajudar a trazer esse filho de volta, eu posso te dar uns sacos de gergelim. Aí ela, mais uma coisa, você já perdeu alguém? Eu já perdi minha mãe. Aí foi numa outra casa. Mesma pergunta, eu já perdi meu pai. E assim foi, em todas as casas do vilarejo, durante todo o dia, onde ela batia na porta, alguém já tinha perdido o pai, a mãe, o irmão, o filho. Alguém da família já tinha falecido, porque é impermanente. E nisso a mente dela se acalmou e ela voltou ao Buda com um sentimento de entendimento de que a vida é impermanente. E que aí naquele momento ela estava preparada realmente para aprender os ensinamentos e conseguir desapegar disso. Que baita ensinamento, né? Nossa, são histórias inspiradoras. Essa história eu achei maravilhosa. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Então é isso, mas agora me deu vontade de fazer uma última pergunta ainda real, oficial. Augusto, o que é meditação? Hoje a meditação tem um significado tão diferente do que eu já falei no passado. Tecnicamente seria um momento de controle de respiração, de observação, mas hoje, para mim, meditação significa a calma da minha mente, a calma que eu não tinha, a visão realística das coisas que eu não tinha. Então, meditação não tem como ser uma definição técnica. Meditação para cada pessoa vai ser uma coisa porque é aquilo que ela traz no coração. E hoje o que eu trago no meu coração é calma. Paz, harmonia.
Meditação para mim hoje são todos esses adjetivos. Perfeito. Que maravilha. Que bom ouvir isso. O Augusto Lava antes e depois da meditação. Podemos Continua falando, correndo do mesmo jeito. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela sua prática. Obrigado por ter compartilhado. Obrigado por ter topado compartilhar a sua experiência com mais pessoas. Tenho certeza que é de muita inspiração para muitas pessoas. Para mim, você é uma inspiração. Obrigado. Já era antes, né? Uma pessoa que tinha muito carinho, muito apreço. E agora, vamos dizer que deixou de ser aluno e se transformou num parceiro de prática. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez por ter palavras. aceitado o convite aqui. Obrigado pelo carinho. Eu acabei nem fazendo minha recomendação. Minha recomendação que eu gosto de fazer bastante é esse livro que a gente mencionou aqui, que se chama Atenção Plena para Iniciantes, do Jon Kabat-Zinn. É a pessoa que trouxe a meditação de forma popularizada, né, para a ciência. Então, ele também viveu dentro de um templo budista, aliás, ele conheceu vários monges e entendeu como que os monges vivem, né, e trouxe essa prática para o dia a dia, tanto o dia a dia dos monges quanto a meditação dos monges, particularmente budistas, mas também de forma aberta. Ele encontrou ali um padrão de práticas, um padrão de resultado mental, emocional. E nesse livro ele realmente, você entra como iniciante e sai como experiente. Mas ainda a recomendação maior é experimentar o Vipassana, porque temos aqui o Augusto Lava que entrou iniciante e saiu experiente na prática. Parabéns para isso. Muito obrigado. Parabéns. E é o que você falou, tem um ambiente propício para isso. Retirar-se retiro significa retirar-se, né? Sim. Então você se retira e talvez seja a quarentena que trouxe para nós esse pensamento de tudo online. Mas até pode ser que sim, para algumas pessoas online funcione muito bem. Mas para outras, talvez um retiro mesmo seja mais eficiente ou experiências diferentes apenas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sinta-se abraçado, obrigado pelo carinho, fui muito feliz de estar aqui. Espero que mais encontros assim aconteçam também. Com certeza. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente também. Sintam-se abraçados mais uma vez. Fiquem em paz, muita luz para todos. Om Tofo.